O ar está pesado. Não é apenas o cheiro. É algo mais profundo, mais antigo. Como se a própria cidade estivesse apodrecendo por dentro. Portas estão fechadas. Janelas trancadas. Mas o silêncio não protege ninguém. Lá fora, passos apressados ecoam em ruas vazias. Um corpo cai. Ninguém se aproxima. Ninguém ajuda. O medo já venceu. Dentro das casas, famílias inteiras se comprimem em cantos escuros, tentando evitar o inevitável. A febre sobe. O suor escorre. Manchas negras florescem na pele como uma sentença. Gritos são abafados. Orações são sussurradas. E então, silêncio. Em poucas horas, tudo muda. Em poucos dias, tudo desaparece. E ninguém entende por quê. O que poderia fazer uma civilização inteira tremer diante de algo que não se vê? No século XIV, algo inimaginável começou a se espalhar pela Europa. Uma força invisível, silenciosa e devastadora que não respeitava reis, padres ou camponeses. Era a peste negra, uma doença que em poucos anos eliminaria milhões de vidas e deixaria um continente inteiro à beira do colapso. Não era apenas uma epidemia, era um ponto de ruptura, uma linha invisível entre dois mundos. Antes dela, uma Europa em crescimento. Depois dela, um mundo irreconhecível. Cidades inteiras perderam metade de sua população. Rotas comerciais desapareceram. Instituições ruíram. A confiança entre as pessoas foi destruída. A morte deixou de ser um evento individual e se tornou coletiva, constante, esmagadora. Mas o mais assustador não era apenas a morte, era a incapacidade de compreendê-la, de combatê-la, de escapar dela. E ainda assim, antes desse colapso, o mundo medieval não era o cenário decadente que muitos imaginam. A Europa dos anos 1300 vivia um momento de expansão. As cidades cresciam, o comércio florescia. Mercadores cruzavam continentes levando seda, especiarias e ideias. Universidades surgiam, catedrais eram erguidas com ambição e fé. Havia movimento, havia esperança, havia futuro. As feiras comerciais conectavam regiões distantes. Navios atravessavam mares carregados de riquezas. Estradas, embora perigosas, pulsavam com viajantes. Era um mundo interligado, mais do que nunca. E foi exatamente essa conexão que abriu as portas para o desastre. A mesma rede que transportava mercadorias e prosperidade também carregava algo invisível, algo silencioso, algo mortal. Muito longe dali, nas vastas estepes da Ásia Central, a história começou. Não com exércitos ou impérios, mas com criaturas pequenas e quase imperceptíveis. Pulgas, parasitas vivendo em roedores selvagens, especialmente ratos. Ali, em ambientes naturais, a bactéria que causava a peste existia há séculos, equilibrada, contida, parte de um ciclo invisível da natureza. Mas algo mudou. Mudanças climáticas, deslocamentos de animais, expansão de rotas comerciais, tudo isso aproximou esse ciclo natural do mundo humano. E quando isso aconteceu, o equilíbrio se quebrou. As pulgas infectadas encontraram novos hospedeiros. Os ratos começaram a viajar junto com os humanos, em carroças, em navios, em sacos de grãos. E assim, sem alarde, a morte começou sua jornada. O ponto de contato foi um porto, um lugar de chegada, um portal entre mundos. Navios vindos do Oriente atracaram na Europa, trazendo mais do que mercadorias. Tripulações inteiras estavam doentes, alguns já mortos, outros à beira da morte. Relatos descrevem navios chegando silenciosos, sem resposta. Quando autoridades subiam a bordo, encontravam corpos espalhados, e os poucos sobreviventes
estavam marcados. Era o início. A cidade de Messina, na Sicília, foi uma das primeiras a sentir o impacto, e a partir dali, não houve mais controle. A peste se espalhou como fogo em palha seca, de porto em porto, de cidade em cidade, seguindo rotas comerciais, acompanhando viajantes, entrando pelas portas que haviam sido construídas para o progresso. Não havia barreiras, não havia defesa. Em poucas semanas, cidades inteiras estavam infectadas. Em poucos meses, regiões inteiras estavam devastadas. As pessoas fugiam, mas levavam a doença consigo. Tentavam escapar, mas espalhavam ainda mais o horror. As ruas se tornavam vazias, o comércio parava, igrejas enchiam e depois esvaziavam. Os sinos tocavam constantemente, não para celebrar, mas para anunciar mortes. E quando ninguém mais podia tocar os sinos, o silêncio tomava conta. Diante do desconhecido, o ser humano tentou entender, tentou explicar, tentou reagir. Alguns acreditavam que era castigo divino, uma punição pelos pecados. Multidões se reuniam em procissões, chicoteando os próprios corpos em busca de perdão. Outros culpavam o ar, diziam que vapores venenosos contaminavam o ambiente, que o cheiro da morte era a própria causa. Havia tentativas de cura, sangrias, ervas, amuletos. Nenhuma funcionava. E muitas vezes, as próprias tentativas de ajuda espalhavam ainda mais a doença. Médicos visitavam pacientes e levavam a infecção para outros. Familiares cuidavam de doentes e adoeciam também. O conhecimento era limitado, o medo era ilimitado. E então, algo ainda mais profundo começou a se quebrar: os laços humanos. Pais abandonavam filhos, filhos fugiam de pais, amigos evitavam amigos. O contato humano se tornou uma ameaça. Relatos da época descrevem cenas impensáveis: pessoas morrendo sozinhas em casas fechadas, corpos acumulados nas ruas, sepulturas coletivas sendo cavadas às pressas. Não havia tempo para rituais, não havia espaço para luto. A morte se tornou rotina. E quando a rotina se torna morte, a moral começa a desaparecer. Alguns se entregaram ao desespero. Festas, excessos, comportamentos extremos, como se o fim fosse inevitável e imediato. Outros mergulharam em paranoia. A busca por culpados começou. Minorias foram acusadas, comunidades inteiras foram perseguidas. Judeus, estrangeiros, qualquer grupo que pudesse ser visto como diferente. Poços foram envenenados, diziam. Conspirações imaginárias surgiam. A violência se espalhou junto com a doença. Massacres aconteceram. Pessoas inocentes foram mortas não pela peste, mas pelo medo dela. Era mais fácil culpar alguém visível do que aceitar um inimigo invisível. Enquanto isso, o campo também sofria. Vilarejos inteiros desapareceram, fazendas foram abandonadas, colheitas apodreceram nos campos. Sem trabalhadores, a terra ficava estéril. Sem comida, a fome se aproximava. Animais vagavam sem donos. Casas se tornavam ruínas. A natureza começava a recuperar o espaço perdido. O mundo humano estava encolhendo. E então, lentamente, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar. Não foi uma vitória. Não houve cura milagrosa. A peste simplesmente começou a recuar. Talvez porque já não houvesse tantas pessoas para infectar. Talvez porque o próprio ciclo da doença tenha se esgotado naquele momento. As cidades, antes cheias, agora estavam vazias. O silêncio já não era apenas medo, era ausência. Os sobreviventes saíam de seus esconderijos, olhavam ao redor e não reconheciam mais o mundo.
Mas a história não termina com o fim da doença. Na verdade, é ali que começa um novo capítulo. A Europa pós-peste era diferente. Menos gente, mais espaço, mais oportunidades para quem sobreviveu. A escassez de trabalhadores deu poder aos camponeses, salários aumentaram, relações sociais começaram a mudar. A rigidez do sistema feudal começou a enfraquecer. A morte em massa também mudou a forma como as pessoas viam a vida. A religião, a ciência, o corpo humano, tudo passou a ser questionado. A arte mudou, a filosofia mudou, a mentalidade mudou. Do caos surgiu transformação. Um novo mundo começou a se formar sob os escombros do antigo, mas a pergunta permanece. Diante de algo invisível, imprevisível e devastador, o quanto realmente evoluímos? Séculos se passaram, a ciência avançou, o conhecimento cresceu, mas o medo continua sendo o mesmo. A peste negra não foi apenas uma tragédia do passado, foi um espelho, um reflexo de como reagimos quando perdemos o controle, de como buscamos sentido no caos, de como muitas vezes nos voltamos uns contra os outros. Talvez o maior legado não esteja nos números ou nas estatísticas, mas nas escolhas humanas feitas sob pressão extrema. E se algo semelhante acontecesse hoje? Nós agiríamos de forma diferente ou repetiríamos os mesmos erros? A história não fala apenas sobre o que aconteceu. Ela revela quem somos quando tudo desmorona. E talvez, ao olhar para trás, possamos finalmente entender o presente, antes que ele também se torne ruína.